Para aqueles que cresceram com uma única versão da história sagrada, esta pergunta pode parecer blasfema. Mas e se textos antigos, descobertas arqueológicas e até mesmo a própria Bíblia ocultarem um mistério espiritual de uma magnitude difícil de imaginar? Trata-se de uma verdade proibida que por séculos foi suprimida por ser considerada perigosa demais para o público em geral. A existência de poderosos deuses negros, adorados por culturas milenares ao redor do mundo muito antes de Yahweh ser proclamado o único Deus. Civilizações antigas em diferentes continentes, na África, Mesopotâmia, Egito e Val do Indo, deixaram evidências de divindades de pele escura associadas ao ato da criação, sabedoria, justiça e domínio sobre os elementos. Porque essas figuras reverenciadas foram gradualmente apagadas da história, transformadas em demónios ou simplesmente silenciadas no âmbito da teologia dominante. Esta não é apenas uma teoria da conspiração, mas uma revelação baseada em textos pouco conhecidos, arqueologia marginal e sabedoria espiritual ancestral. A essência espiritual dos africanos, a divindade dos povos de pele escura e a história dos deuses esquecidos foram enterradas sob séculos de opressão da colonização religiosa e política. No entanto, os ecos da verdade ainda ressoam em escrituras esquecidas, inscrições ocultas em templos antigos e tradições cuidadosamente preservadas por comunidades espirituais ao redor do mundo. Se você está convencido de que Yahweh foi o primeiro Deus da humanidade, talvez nunca tenha ouvido falar dos Netu egípcios, dos orixás africanos, dos deuses sumérios ou mesmo do plural Elohim, mencionado no Antigo Testamento. Porque tantas evidências sobre deuses negros foram sistematicamente destruídas, censuradas ou reinterpretadas. O que havia de tão ameaçador neles? O apagamento dos deuses negros não foi acidental. Foi um projeto espiritual e político deliberado visando o estabelecimento da dominação, no qual impérios, religiões e sistemas de poder participaram. A imposição de um Deus masculino e branco único em vez de um panteão inteiro de deuses e ancestrais negros tornou-se uma das maiores manipulações espirituais da história da humanidade. Mas agora essa verdade vem à luz. Vamos mergulhar nos livros apócrifos para desvendar os mistérios dessas criaturas. Tentaremos compreender o papel dos anjos caídos, a origem dos filhos de Deus mencionados no livro de Gênesis e as histórias que foram silenciadas por séculos. Não se trata apenas de religião, mas de despertar espiritual, o reencontro com os ancestrais e a libertação do pensamento colonial na esfera espiritual. Você descobrirá por que essa verdade foi considerada perigosa demais para ser divulgada e por que a figura do Deus negro precisava ser enterrada. Pense, o que acontece com um povo quando ele perde a imagem de seu próprio Deus? Isso afeta tudo: identidade, fé, futuro. O que você ouvirá a seguir pode ser a revelação mais perturbadora de sua vida. O que se revelou. Agora que o véu de mistério que envolvia essa verdade foi levantado, é necessário retornar às origens. Muito antes de as religiões monoteístas ganharem sua força, e muito antes de Yahweh ser proclamado o único Senhor, existiam outras divindades. Não se trata de mitos fragmentados ou contos folclóricos, mas de registros milenares de narrativas espirituais cheias de poder que revelam os feitos de entidades cósmicas. Esses seres, conhecidos como deuses negros, progenitores espirituais, governaram reinos inteiros com sabedoria, justiça e mistério. Sua história tem suas raízes nas profundezas da África, Mesopotâmia e Egito. Nas crenças africanas ancestrais, o espiritual e o mundano estavam inseparavelmente conectados. Os orixás, por exemplo, eram reverenciados não apenas como símbolos religiosos, mas como encarnações vivas de forças divinas. Cada um deles tinha seu próprio caráter, seu papel, sua história e, o mais importante, sua própria cor de pele, traços africanos e ascendência negra. Oxalá, Xangô, Oxum, Olorum. Quantos desses nomes foram caluniados por sistemas que não compreendiam ou não queriam que o mundo percebesse a profundidade espiritual de um continente inteiro? A África é o berço da humanidade e também o berço da espiritualidade mais antiga.
Foi lá que as primeiras evidências de divindades negras foram encontradas, e isso não foi por acaso. Essas evidências não foram apenas transmitidas oralmente em aldeias africanas. Elas estão gravadas em papiros, em esculturas, em altares, nas paredes de templos, nos restos de antigos reis e até em pinturas rupestres. A adoração aos deuses negros floresceu muito antes da escrita da Bíblia. No Antigo Egito, por exemplo, existiam os Netu, Netaru, divindades que formavam uma espécie de conselho celestial. Eles não eram alegorias, eram adoradas como entidades reais com poder sobre as leis cósmicas, a natureza, a vida e a morte. Ísis, Osíris, Anubis, Tot. Muitos deles eram representados com traços escuros, pele escura, narizes largos, cabelos crespos e pele de ébano. Eles eram símbolos de poder, sabedoria e transcendência. No entanto, o mais interessante é que esses mesmos Netu têm paralelos surpreendentes com os Anunnaki da Mesopotâmia, que também são descritos como deuses que desceram dos céus, descendentes de uma linhagem divina cósmica. Muitos textos sumérios narram sobre esses seres de pele escura, semelhantes a bronze queimado, com um olhar penetrante e uma majestade tal que os reis se ajoelhavam diante deles. E o mais surpreendente, eles não apenas visitaram a Terra, eles a governaram. Eles ensinaram aos humanos a agricultura, a matemática, a gestão do tempo, a astronomia, a construção de pirâmides e zigurates, conhecimentos que a ciência moderna ainda não consegue explicar como surgiram tão cedo em civilizações consideradas primitivas. Como explicar, por exemplo, que povos separados por oceanos, africanos, egípcios, sumérios, hindus e até maias, deixaram registros da chegada de seres celestiais com uma aparência poderosa, pele escura e domínio sobre as leis do universo. Porque todos falam de deuses que desceram dos céus para ensinar, organizar e governar, e depois deixaram a terra, prometendo retornar. Além disso, porque quando Yahweh aparece na Bíblia, ele entra em conflito direto com outros deuses, ordenando que os destrua, quebre seus altares e apague seus nomes da memória humana. Talvez a resposta esteja no próprio texto bíblico, que reconhece a existência de outros deuses, embora os trate como rivais. Em contraste com as noções convencionais, vale a pena notar o Salmo 82, onde Yahweh convoca um conselho divino e proclama: Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, mas morrereis como homens. Este versículo levanta questões. Quem são essas entidades chamadas deuses? Qual é a sua origem? E por que Yahweh se opõe a eles, se ele é considerado o único Deus verdadeiro? A história de sua existência é silenciada. No entanto, a Sagrada Escritura contém alusões ocultas em nomes, genealogias e traduções imprecisas. Por exemplo, a palavra Elohim, usada para se referir a Deus em hebraico, está no plural, significando literalmente deuses. Por que essa nuance foi ignorada ou amenizada ao longo dos séculos? Talvez o reconhecimento da pluralidade de forças divinas antes da afirmação do monoteísmo poderia minar as estruturas de poder espiritual, político e social. No entanto, ao nos voltarmos para as origens, descobrimos evidências da existência de deuses negros, criadores soberanos, detentores de conhecimentos secretos. Essas criaturas se manifestaram em diversas culturas sob diferentes nomes, mas com um núcleo comum. Eles eram entidades supremas vindas de mundos distantes, talvez dos céus, das estrelas ou até de outras dimensões, para governar e instruir a humanidade. Eles se tornaram os primeiros reis, sacerdotes e legisladores espirituais. A presença deles impactou profundamente o mundo, mas com o tempo foram suplantados. Suas histórias foram declaradas heréticas e suas imagens demonizadas para dar lugar a um novo paradigma espiritual. A afirmação do monoteísmo, com o Yahweh no centro, marcou um ponto de virada, mas exigiu a aniquilação dos deuses antigos. Essa transição foi tão radical que mesmo hoje, aqueles que exploram esses temas são estigmatizados como hereges, conspiracionistas ou loucos. Contudo, os ouvintes podem sentir que lhes foi contada apenas uma parte da história. Sua espiritualidade pode estar ligada a uma linhagem divina mais antiga e profunda, e em seu espírito reside uma memória sagrada, aguardando o despertar.
Esta não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma jornada para reencontrar a verdadeira essência. É crucial compreender que, ao desvendar a origem dos deuses negros, começamos a compreender as razões de seu esquecimento. Impérios religiosos temiam um povo consciente de sua herança divina primordial. Um povo que se vê como descendente de deuses, herdeiro espiritual de reis celestiais negros, não se inclina a sistemas que escravizam corpo e mente. Se você sente um eco nessas palavras, é porque tocou essa energia. Você sente que algo maior está por vir e este é apenas o começo da jornada. Em nossa exploração contínua desse mistério, desvendaremos as pegadas deixadas por esses deuses nas culturas, nos corpos, nas palavras e até nos céus. Gradualmente fica claro que esta não é apenas uma mitologia antiga ou culturas esquecidas. A história que se revela aqui é uma guerra espiritual de proporções cósmicas, um confronto entre narrativas distintas, forças celestiais, entre o que foi preservado na memória e o que foi deliberadamente apagado. A existência dos deuses negros não foi apenas silenciada pela história secular, mas também suprimida nas próprias escrituras sagradas, que hoje constituem a base da fé de bilhões de pessoas. Por milénios, a humanidade questionou os textos sagrados, e essas perguntas não são acidentais. Muitas pessoas, sejam gamers, se perguntaram por que certos livros não foram incluídos na Bíblia canônica, por que seções inteiras foram cortadas ou alteradas ao longo dos séculos. E a resposta reside na história dos deuses antigos, entidades espirituais de pele escura que governaram céus e terra em um passado distante. Esses deuses eram mencionados em textos, mas não da forma que muitos poderiam esperar. Quando a verdade começou a vazar, foi diligentemente escondida e censurada. Textos apócrifos, aqueles considerados não oficiais ou perigosos demais para serem incluídos na Bíblia, contêm muitas informações sobre essas criaturas. Por exemplo, o livro de Enoque, aceito por algumas comunidades judaicas e cristãs nos primeiros séculos, narra sobre os vigilantes, anjos caídos que desceram dos céus e se relacionaram com as filhas dos homens. É importante notar que esses vigilantes são descritos como deuses, dotados de sabedoria, poder e uma aparência imponente. Eles compartilhavam conhecimentos espirituais, tecnologias, magia, astronomia e intervinham nos destinos humanos. Isso se tornou um problema, pois essas criaturas não se encaixavam na concepção monoteísta, onde Yahweh é o único Deus. Eles eram muitos, eram poderosos e eram reverenciados por nações inteiras, por isso foram apresentados como vilões, caídos e perigosos. O livro de Enoque, que revela essa verdade, foi rejeitado pelos concílios oficiais e ainda hoje permanece como um dos textos mais censurados na tradição judaico-cristã, embora seja aceita e reverenciada por algumas comunidades etíopes, uma das mais antigas ligadas à linhagem espiritual africana. O livro dos Jubileus também narra sobre figuras espirituais que vieram dos céus e guiaram a humanidade, sobre divindades que intervieram na ordem mundial. Muitos deles são apresentados como anjos, mas os manuscritos originais mostram que eram seres celestiais com autoridade divina, e muitos caíram não por maldade, mas pela humanidade. Eles trouxeram conhecimentos que, segundo a teologia dominante, os humanos não deveriam ter, abrindo seus olhos e despertando sua consciência. Por isso, precisavam ser apagados da história. Mas como apagar uma entidade da memória popular? Em vez disso, reescreveram suas histórias, mudaram seus nomes, transformaram deuses em demônios e apresentaram seu poder como proibido, usando o medo como ferramenta de fé. Assim, os deuses de pele escura foram empurrados para as margens da história, não desaparecendo, mas sendo violentamente ocultados. Em raras ocasiões, quando aparecem nas escrituras oficiais, eles aparecem como inimigos de Yahweh, rivais, ídolos e ameaças. Mas isso levanta questões. Se eles nunca existiram, por que tanto esforço para combatê-los? As escrituras gnósticas encontradas em Nag Hammadi, Egito, em 1945, revelaram textos que por séculos foram considerados heréticos. Neles contém descrições de arcontes e eons que governavam o mundo material e intervinham na criação.
Alguns desses textos sugerem que o Deus criador do Antigo Testamento, Yahweh, não era o Ser Supremo, mas uma entidade inferior que tomou o poder pela força e que acima dele existiam outros mais antigos, conscientes e justos, muitos dos quais tinham formas que remetiam às divindades de pele escura do passado. No passado, algo muito maior do que aparenta aconteceu. Trata-se de uma revolução espiritual na qual os deuses antigos, guardiões do conhecimento e senhores da terra, foram deliberadamente excluídos das escrituras sagradas para dar lugar a uma divindade única, onipotente e dominante. Yahweh não aparece sozinho, mas entra em conflito. Sua aparição é acompanhada por mandamentos, destruição de altares, derrubada de ídolos e supressão de sacerdotes. Já os textos que apresentavam um ponto de vista diferente foram declarados perigosos, proibidos, heréticos e indignos de confiança. No entanto, a verdade é implacável e nenhum concílio é capaz de enterrá-la para sempre. Graças aos manuscritos do Mar Morto, aos documentos da Biblioteca de Nag Hammadi, aos textos preservados na Etiópia e às tradições orais africanas, o ser humano moderno tem acesso a conhecimentos que por séculos permaneceram ocultos. Estamos prontos para reconsiderar as noções estabelecidas e olhar para aquilo que nos ensinaram a temer. Pois a consciência de que a verdade proibida é perigosa não porque é falsa, mas porque liberta, e isso muda tudo. É por isso que qualquer menção a uma divindade de pele escura ao longo da história enfrentou violência, censura e distorções. O que está em jogo não é apenas a teologia, mas o poder, pois aqueles que controlam a imagem de Deus controlam a mente e a alma de milhões. E se Deus for de pele escura? E se a espiritualidade africana for a chave para reconectar a humanidade ao seu propósito original? E se os textos rejeitados contiverem as respostas que a religião moderna não consegue oferecer? Sentimos esse fogo acendendo por dentro, essa inquietação que ao mesmo tempo perturba e desperta. É um chamado ecoando através dos séculos. Os deuses de pele escura não foram aniquilados, foram silenciados. E agora suas vozes ressoam novamente através de cada buscador que rejeita uma narrativa fragmentada, manipulada e incompleta. A verdade que muitos estudiosos e líderes religiosos evitam discutir por medo ou interesse próprio é que o Antigo Testamento abunda em alusões ocultas a uma guerra celestial, uma disputa espiritual e territorial entre Yahweh e outras divindades que já governavam povos e territórios muito antes da revelação monoteísta. Essas divindades são conhecidas como Elion, um termo hebraico que significa Altíssimo. São entidades espirituais que detinham poder sobre nações inteiras. Cada povo, cada cultura, cada civilização tinha sua própria divindade, suas leis espirituais e seus pactos com os deuses. Yahweh, que surge nos tempos de Abraão, posiciona-se como o Deus de Israel e não como o Deus original e único de todas as nações. Esse fato, por si só, mina a ideia de que Yahweh foi o único desde o princípio. Ele surge no contexto de uma disputa territorial e teológica que era real e não metafórica. Textos antigos indicam a existência de hierarquias espirituais compostas por entidades superiores que participavam de decisões celestiais e controlavam certos aspectos da criação. Uma das evidências mais claras dessa guerra espiritual oculta é o Salmo 82, um dos capítulos mais enigmáticos e controversos da Bíblia. O Salmo 82 descreve uma cena surpreendente. Deus se assenta no meio do conselho dos deuses. O texto diz: Deus se levanta na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Logo depois, Yahweh começa a repreender esses deuses, acusando-os de injustiça, de favorecer os ímpios e de negligenciar os fracos e oprimidos. Em seguida, a sentença é proferida: Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, mas morrereis como homens. Pense bem. Por que Yahweh se dirige a essas entidades chamando-as de deuses e adverte sobre a mortalidade, característica apenas dos humanos, por que lembrar da divindade a quem está prestes a perecer? Nesse instante, a narrativa histórica convencional desmorona. O Salmo 82 não é apenas um versículo antigo, mas um testemunho do confronto de Yahweh com outras entidades celestiais, reverenciadas como deuses verdadeiros.
O preocupante é que, segundo alguns estudiosos, são os mesmos deuses adorados pelos povos antes do estabelecimento da fé em Yahweh. A Torá, o sagrado Pentateuco, contém alusões a essa estrutura espiritual multifacetada. Em Deuteronômio 32, afirma-se que o Altíssimo dividiu os povos, designando a cada um seu Deus, mas Israel escolheu para si. Em outras palavras, Yahweh não era o Deus de todos, mas apenas de um povo eleito, enquanto outras nações estavam sob o domínio de outras entidades espirituais. Quem eram esses governantes? Por que foram entregues ao esquecimento? E por que Yahweh entrou em confronto com eles? A razão é óbvia. Foi uma batalha espiritual pelo domínio sobre o mundo e as almas humanas. Os Elions, deuses negros vigilantes, Netu, como quer que fossem chamados, estavam intimamente ligados à espiritualidade primordial dos povos, carregando sabedoria, conexão com a natureza, compreensão das estrelas e do mundo espiritual. Eles personificavam uma espiritualidade holística, livre e multifacetada. Mas isso representava uma ameaça para aqueles que buscavam centralizar o poder religioso. A afirmação de Yahweh como o único Deus exigia a aniquilação de tudo o que existia antes dele. Altares eram destruídos, queimados, sacerdotes eram mortos e as divindades outrora reverenciadas como protetores e guias eram declaradas falsas. Algumas foram demonizadas, outras apagadas da memória, outras apresentadas sob uma luz negativa, mas todas elas são parte de uma herança espiritual que o sistema tentou erradicar. É importante notar que Yahweh, no Antigo Testamento, surge como ciumento e exigindo adoração exclusiva. Ele ordena a aniquilação de povos que adoram outros deuses e exige que o medo seja incutido em seu nome. Isso não se assemelha às ações de um Deus que detém todo o poder desde o início, mas sim a uma luta por um lugar entre deuses já reconhecidos. Isso explica os constantes avisos dos profetas contra o retorno aos deuses antigos. Não se tratava de criar novos ídolos, mas de retornar àqueles deuses que existiam antes da revolução religiosa que reescreveu a história espiritual da humanidade. E então fica claro que essa guerra espiritual não terminou. Ela continua até hoje, manifestando-se não em batalhas e trovões, mas em doutrinas, censura, manipulação da fé e controle sobre a espiritualidade. Você já sentiu desconforto com perguntas sem respostas, a sensação de um elemento ausente em sua fé? É o eco daquela guerra espiritual, o grito silencioso dos deuses negros esquecidos, mas invictos, pois a memória espiritual não pode ser apagada sem deixar vestígios. Ela vive no sangue, no DNA, na intuição e nos sonhos mais íntimos. Desde tempos imemoriais, a humanidade é assombrada por imagens vagas que perturbam a consciência. Muitos preferem silenciar sobre essas imagens, não por sua falsidade, mas pela profundidade da verdade que revelam. Até agora falamos sobre a supressão de divindades de pele escura, sobre o confronto espiritual entre Yahweh e os Elohim. Agora, chegou a hora de revelar que essa luta se desenrolou não apenas nas esferas celestiais ou nas antigas páginas das Escrituras Sagradas. Ela aconteceu e continua a acontecer na vida real, nos tons de pele, no sangue e na cultura única de um povo inteiro. Você já se questionou por que a imagem de Deus incutida desde a infância difere tanto da sua própria? Por que Jesus é retratado como loiro em pinturas? Por que os anjos têm olhos azul celeste? Por que os profetas são representados com pele clara? E até mesmo personagens do Antigo Egito, em ilustrações de livros da história, parecem europeus. Isso não é uma coincidência, mas uma estratégia cuidadosamente planejada para a erradicação da espiritualidade negra. Essa estratégia começou com a substituição de deuses negros em textos sagrados e continuou com a alteração da imagem divina em cada rosto, em cada altar, em cada ensinamento religioso. No entanto, a verdade não pode ser completamente destruída. As tradições africanas preservadas, apesar de perseguições, escravidão, diáspora e colonização, continuam a apontar para governantes negros, líderes espirituais dotados de poder celestial, que por milénios guiaram, governaram e protegeram seus povos. Essas figuras não eram meros reis terrenos. Eram encarnações de entidades divinas, portadoras de sabedoria, força e conexão com mundos superiores.
Orixás, loas, espíritos ancestrais, todos carregam a marca da autoridade espiritual negra. Na tradição bantu, por exemplo, existe o conceito de Nyambi, o Deus Criador Negro, fonte de toda a vida, que age através dos espíritos ancestrais. No candomblé e na umbanda, os orixás se apresentam com corpos negros, identidade africana, personalidades conectadas à natureza e às energias do cosmos. Eles habitam não apenas os céus, mas também preenchem o corpo, a terra, o tempo e a energia que nos move. E ainda assim, com que frequência essas tradições foram ridicularizadas, demonizadas e proibidas? A razão reside na ameaça que elas representam. Quando um povo negro se reconhece como herdeiro espiritual de deuses reis, ele rompe as correntes invisíveis da opressão colonial, religiosa e psicológica. Ele se reúne com sua origem sagrada. Ele percebe que não é um escravo, nem um servo, nem um nada, mas parte de uma linhagem divina que remonta a muito antes dos impérios europeus, muito antes da escravidão, muito antes da colonização da fé. E isso é testemunhado não apenas pelas tradições africanas. Existem também tradições judaicas esquecidas, preservadas por descendentes africanos ao longo dos séculos, que apontam para a existência de tribos israelitas de origem africana. O povo de Israel, que saiu do Egito, não era europeu e branco. A terra de Canaã não era habitada por escandinavos. Etiópia, Núbia, Sudão e o próprio Antigo Egito, todos esses territórios formavam uma rede espiritual-cultural, onde a realeza e a divindade tinham pele escura, pele melaninada, cabelos crespos e traços africanos. Estudiosos afrocentrados, frequentemente ignorados ou desacreditados pelo meio académico tradicional, reúnem evidências arqueológicas, antropológicas e textuais que confirmam que a espiritualidade bíblica primitiva tinha raízes afro-orientais. O próprio conceito de Yahweh não surgiu isoladamente. Foi precedido por inúmeras divindades africanas, sistemas espirituais complexos, cosmogonias, nas quais a cor preta era um símbolo do divino e do eterno. A tragédia da ruptura com as raízes espirituais adquire uma dimensão particular quando se trata de crianças negras, privadas da oportunidade de se verem em imagens sagradas. O que acontece na alma de uma criança quando tudo o que está ligado ao divino, poderoso e eterno se apresenta a ela na imagem de um homem branco com cabelos lisos? Que impacto isso tem no inconsciente coletivo de um povo inteiro? Isso mina a autoconfiança, fragmenta a identidade e rompe a conexão com os ancestrais, tornando-se um ato de roubo espiritual, privando o povo de sua herança divina. No entanto, o processo de reencontro com o perdido ganha força lenta, mas seguramente. Em todo o mundo, milhares de pessoas redescobrem a espiritualidade africana, percebendo que não é uma relíquia do passado nem uma superstição primitiva, mas uma memória viva de ancestrais sagrados. Quando uma pessoa negra se olha no espelho e vê em seu reflexo os traços dos mesmos deuses que tentaram silenciar por séculos, ela começa a entender a verdadeira razão dessa conspiração de silêncio. Pois um povo que se reconhece à imagem e semelhança de Deus não aceitará mais o papel de oprimido. Nesse contexto, torna-se compreensível porque a imagem de Jesus Cristo foi distorcida. Porque nos esconderam que ele nasceu no Oriente Médio, viveu entre povos de pele escura e provavelmente era mais parecido com um etíope do que com um europeu. Pois, se admitirmos que o Salvador era negro, todas as dogmas, todas as estruturas criadas para manter o povo em obediência, ruiriam, e a verdade proibida brilharia em toda a sua plenitude. Você sente essa vibração atravessando o seu corpo ao ouvir essas palavras. Não é apenas curiosidade, é o despertar da memória espiritual. Independentemente de sua origem e formação, o chamado dos deuses negros ressoa em sua consciência. E cada fragmento de verdade, emergindo através de textos, rituais, cânticos e da matriz africana, torna-se uma faísca divina, reacendendo um fogo que nunca se apagou completamente. Aquilo que Lyenignatet ensinaram a desprezar pode ser a chave para sua libertação. Aquilo que lhe apresentaram como pagão, errado e demoníaco pode ser a ligação perdida com sua herança divina.
A espiritualidade negra não é apenas uma forma de resistência cultural, é a continuação da história dos deuses que existiram antes, que ensinaram, governaram e protegeram, mas foram apagados da memória. No entanto, agora, através de você, eles começam a renascer. A descoberta que você está prestes a fazer é uma das chaves mais poderosas para entender não apenas o passado espiritual da humanidade, mas também os conflitos internos que muitos vivenciam até hoje. Se você chegou a este ponto, provavelmente já percebeu que a identidade espiritual negra foi sujeita a apagamento, distorção e silenciamento. Mas por trás desse apagamento esconde-se algo muito mais profundo: a história esquecida da revolta dos deuses rebeldes. Uma narrativa que foi intencionalmente reescrita para transformar mestres em monstros, divindades em demônios e guias espirituais em inimigos celestiais. Você já ouviu falar de Osíris Enki e Thoth? Se sim, provavelmente no contexto da mitologia como figuras simbólicas de religiões desaparecidas. Mas e se supusermos que esses nomes pertencem a entidades reais, inteligências espirituais que um dia caminharam entre os homens, ensinaram, curaram, governaram, protegeram e, finalmente, foram traídos? E se dissermos que a narrativa dos anjos caídos, que pode ser encontrada na Bíblia, é apenas uma versão adaptada e distorcida dessas histórias antigas, cujos protagonistas eram deuses negros? Na história da humanidade, encontramos figuras conhecidas como deuses negros, cujas imagens e feitos foram sujeitos a distorção e ressignificação dentro das correntes religiosas dominantes. Osíris, venerado no Antigo Egito como o Senhor do Submundo, Deus do Renascimento e do eterno ciclo de vida e morte, é um exemplo claro. Sua trágica morte e posterior ressurreição tornaram-se a base para rituais sagrados, simbolizando a esperança de imortalidade. Osíris não era representado como um espírito maligno ou demônio, mas como um governante divino, sacrificado e que prometeu retornar no fim dos tempos para um julgamento justo sobre vivos e mortos. Sua imagem exerceu uma influência significativa na formação do arquétipo do Salvador, o que se observa na semelhança com figuras como Jesus Cristo. No entanto, com o tempo, sua imagem foi desconstruída, ridicularizada e entregue ao esquecimento por parte da teologia dominante. Enki, na mitologia suméria, apresenta-se como um dos deuses criadores, um ser celestial dedicado a servir a humanidade. Ele compartilhava conhecimentos em ciência, agricultura, organização social, medicina e magia. Enki atuava como defensor dos homens contra a ira de outros deuses, mais severos, rebelando-se não por orgulho, mas por compaixão. Ele acreditava que a humanidade merecia o conhecimento divino, e por isso foi contra a vontade de seus irmãos celestiais. Nisso percebe-se um paralelo com a figura de Lúcifer, mas é importante entender que Enki não era a personificação do mal. Com o tempo, sua imagem foi transformada em símbolo de rebelião e condenação por desobediência, que na verdade era um ato de amor direcionado contra o controle centralizado. Thoth, o escriba sagrado dos deuses, também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da civilização. Ele era considerado o criador da escrita, matemática, sistema de medição do tempo, bem como da ordem cósmica e a espiritual. Sem sua contribuição, a civilização egípcia não teria alcançado sua grandeza. Thoth atuava como mediador entre os mundos, portador da sabedoria divina e mensageiro entre o céu e a terra. No entanto, sua presença, assim como a de muitos outros deuses negros, foi reduzida a um mito que não merece atenção séria, apesar de sua contribuição estar registrada em monumentos milenares e em tradições que chegaram até os nossos dias. É importante refletir sobre quantas figuras, apresentadas nas narrativas religiosas tradicionais como caídas, eram na verdade seres espirituais que concederam poder e consciência à humanidade. Porque aqueles que trouxeram fogo, conhecimento e luz foram demonizados. Isso não é uma coincidência, mas uma estratégia deliberada de controle. Por trás da demonização dessas antigas divindades está o desejo de destruir aqueles que desafiam o sistema, empoderam as pessoas e despertam sua consciência. Esse padrão se manifesta na mudança de significado dos símbolos. Deuses, antes venerados como luminosos, passaram a ser associados à escuridão.
A serpente, símbolo de sabedoria em várias culturas, transformou-se em símbolo de tentação e queda. A estrela da manhã, simbolizando brilho, despertar e ascensão, tornou-se símbolo do inimigo. Mas esses símbolos realmente caíram ou foram derrubados. Esses deuses antigos caíram não por vaidade, mas por compaixão pela humanidade. Eles foram os primeiros a desafiar o autoritarismo celestial, reconhecendo a necessidade humana de autonomia espiritual, acesso ao conhecimento sagrado e conexão direta com o divino. No entanto, isso contradizia os interesses daqueles que buscavam manter os humanos em submissão, obediência e dependência. Por isso, a revolta desses deuses foi apresentada como pecado e não como sacrifício. A história dos anjos caídos em Gênesis 6 que desceram do céu e se uniram às filhas dos homens é apresentada como uma narrativa de maldade e corrupção. Mas o fato de que esses seres ensinaram os humanos a cultivar a terra, escrever, construir e observar os corpos celestes é omitido. Foram condenados por descerem, revelarem e libertarem, tornando-se inimigos da ordem existente. A libertação aconteceu. E aqui está a grande verdade que se revela diante de nós. A revolta dos deuses antigos não foi um ato de queda no sentido comum. Foi um ato de autossacrifício, a forma mais elevada de entrega. Eles caíram voluntariamente para o bem da humanidade, descendo dos céus para nos dar a oportunidade de ascender. Sacrificaram-se para que um dia pudéssemos restaurar a conexão perdida com o princípio divino que dorme dentro de cada um de nós. Mas aqueles que reescreveram a história distorceram intencionalmente a verdade, virando tudo de cabeça para baixo. O que era luz foi apresentado como escuridão. Os libertadores foram estigmatizados como uma maldição. E o povo, cego pela mentira, subjugado, viveu na ignorância, sem suspeitar que o fogo que aquecia suas almas foi concedido por aqueles que foram declarados inimigos dos céus. Talvez seja hora de repensar a concepção estabelecida de queda. Nem todo o ser que desceu do céu era mau. Talvez os verdadeiramente caídos sejam aqueles que ousaram amar a humanidade, mesmo sabendo que por isso os esperava um castigo severo. Talvez os verdadeiros inimigos não sejam aqueles apontados pela religião, mas aqueles que manipularam astutamente as narrativas históricas para manter o controle absoluto sobre a fé e o destino da humanidade. A influência dessa verdade aquecida, ou melhor, intencionalmente oculta, sobre tudo o que hoje conhecemos como fé, religião e a espiritualidade, causa apreensão em muitos. Talvez você já tenha sentido um certo desconforto ao tocar nesses temas, e isso não é por acaso. Essas revelações são capazes de demolir pilares inteiros da teologia tradicional. Elas não apenas questionam os dogmas religiosos dominantes, mas desafiam a própria base da estrutura que foi erguida para manter as pessoas afastadas de sua origem divina. Você já notou como muitos líderes religiosos evitam essas perguntas incômodas? Alguns fogem das respostas, outros mostram irritação e alguns chegam a recorrer a ameaças, declarando: "Isso é heresia. Isso é blasfémia. Isso vem do inimigo." Mas por que eles oferecem uma resistência tão feroz? Se a Clefeo é uma busca sincera pela verdade, porque não nos é permitido fazer perguntas, porque não nos é permitido explorar e estudar textos antigos, tradições africanas e visões espirituais que existiam muito antes do surgimento dos catecismos modernos. A resposta é óbvia, embora dolorosa. O reconhecimento da existência e importância dos deuses negros destrói completamente o monopólio da verdade religiosa, estabelecido há milénios. Se os deuses que existiam antes de Yahweh eram reais, divinos e sábios, então a narrativa de um único Deus, que surgiu do nada e exige adoração exclusiva, torna-se bastante duvidosa. Se os anjos caídos eram, na verdade, guias espirituais da humanidade, então o inimigo que nos ensinaram a temer poderia ser apenas o reflexo de outra divindade que ousou amar tanto os humanos que isso desafiava o sistema existente. Se os reis negros governaram com retidão, sabedoria e luz espiritual porque suas histórias foram entregues ao esquecimento, seus templos destruídos e seus nomes apagados da memória,
esta questão abala os alicerces de nossa fé. Assim que você aceita essa possibilidade, toda a sua compreensão de Deus começa a passar por uma profunda transformação. Deus deixa de ser uma figura externa, branca, distante e punitiva, e passa a ser percebido como um reflexo de sua própria linhagem, sua identidade espiritual, seu povo, sua história e sua cultura. Isso muda tudo. Isso descoloniza a fé, restaura a autoestima espiritual e empodera um povo que foi ensinado a se ver apenas como servo, mas que na verdade é herdeiro de reis e deuses. O medo das verdades reveladoras, especialmente quando se trata de questões de fé e espiritualidade, é bastante compreensível. Pois quando a heresia não é apenas um erro, mas uma verdade livre e autêntica, ela representa uma ameaça para aqueles que buscam manter o poder e o controle sobre as mentes. A teologia tradicional, como sistema, frequentemente não visa tanto a iluminação, mas a ordenação, hierarquização e imposição de um ponto de vista específico e único sobre o divino. Ela não busca incluir diversas vozes espirituais, como as africanas, ou reconhecer a sabedoria contida em outras culturas. Pelo contrário, ela surgiu dentro de impérios que necessitavam de justificação para seu domínio, política colonial e até mesmo a escravidão. Não foi por acaso que por séculos foi incutido que pessoas de pele escura não tinham alma, e sua espiritualidade era apresentada como selvagem, diabólica e ignorante. Essas ideias foram espalhadas de púlpitos em igrejas, escolas e catecismos. Sacerdotes, pastores e missionários levaram essas crenças às massas. A teologia, usando a Bíblia, apagou a imagem da divindade negra, substituindo-a por uma espiritualidade eurocêntrica e excludente. E agora, quando essa verdade histórica vem à tona, naturalmente surge resistência por parte daqueles que estão acostumados a ocupar uma posição dominante. No entanto, não se trata de substituir uma opressão por outra, nem de proclamar a superioridade de um Deus sobre outro. O objetivo é restaurar o equilíbrio, reconhecendo que a espiritualidade não tem uma única face, cor de pele ou língua. É importante perceber que os povos africanos não só tinham uma profunda conexão com o sagrado, mas também eram parte integrante da manifestação divina neste mundo. E o fato de isso ter sido silenciado por tanto tempo não foi uma coincidência, mas um projeto deliberado. Imagina o que acontece quando toda uma geração começa a despertar. Ela se volta para textos antigos, reconhece o valor espiritual das tradições africanas e percebe que seus ancestrais não eram apenas escravos, mas também sacerdotes, reis, construtores de pirâmides, astrónomos, filósofos e guias espirituais. Imagina o que acontece quando um povo inteiro começa a ver em sua cor de pele um santuário, quando encontra seu reflexo em deuses, mitos e corpos celestes. É desse despertar da identidade espiritual coletiva que a teologia dominante teme. Esse despertar não se encaixa nas doutrinas existentes, não obedece às regras dos concílios religiosos e não reconhece os dogmas fixos das crenças organizadas. Ele vem do coração, da memória ancestral, da energia que vibra nos ossos e no sangue. Não precisa de autorização ou permissão, só precisa ser lembrado. E muitos já estão lembrando. Em todo o mundo, vozes de pesquisadores, artistas, líderes espirituais, jovens e anciãos se levantam, voltam às suas raízes e encontram ali a faísca divina que lhes foi roubada. Este reencontro espiritual acontece fora de catedrais, templos e instituições, em círculos de convivência, danças rituais, pesquisas ocultas, sonhos e visões. Possivelmente alguns sentem medo dessas ideias, e isso é natural. Afinal, nos ensinaram que duvidar da teologia oficial é pecado, buscar outras verdades é desobediência, e a conexão com um ancestral sagrado é heresia. Mas será que uma busca sincera pela verdade pode ser heresia? O que é a heresia? Talvez a heresia consista em rejeitar a identidade espiritual de um povo por séculos, escondendo-se atrás do nome do Altíssimo. Todos têm o direito e até o dever espiritual de questionar, de aprofundar a busca pelos fragmentos que faltam em sua visão de mundo. Pois esta busca não é rebelião, mas cura, reencontro, retorno ao divino em sua plenitude. E se esse chamado ressoa em sua alma, saiba, você não está sozinho.
Você faz parte de uma geração que reescreve a história espiritual da humanidade. A heresia é a chave para a verdade oculta. Continuemos de onde paramos, pois é hora de ultrapassar a fronteira entre o místico e o tangível, o simbólico e o físico, o espiritual e o material. O que está por vir pode ser extremamente incômodo para aqueles que negam obstinadamente a verdade. As provas materiais da existência de deuses negros não se encontram apenas em textos espirituais ou tradições orais. Elas estão gravadas em pedra, preservadas em papiros, esculpidas em templos, enterradas sob areias e poeira, mas acessíveis ao olhar daqueles que ousam vê-las. E o mais surpreendente, essas evidências não estão escondidas em lugares inacessíveis. Elas estão expostas em museus, universidades, coleções arqueológicas, mas só podem ser lidas pelos olhos de uma consciência desperta. Ao visitar as exposições egípcias nos maiores museus do mundo, em Londres, Paris, Nova Iorque, Berlim, é impossível não notar que as estátuas de faraós, deuses, escribas e guardiões frequentemente exibem traços africanos marcantes, pele escura, retratada com carvão ou resina, narizes largos, lábios cheios, cabelos trançados ou enrolados. No entanto, esses detalhes raramente são objeto de discussão. Os guias turísticos os silenciam. As placas descritivas evitam este tema. Os livros que acompanham as exposições ignoram o óbvio. Pois o reconhecimento de que as figuras divinas que moldaram uma das civilizações mais influentes da história eram negras muda tudo. A iconografia de divindades de pele escura é uma das formas mais resilientes de resistência ao apagamento espiritual. Ela resistiu ao teste do tempo, à apostasia, à colonização e às guerras. Mesmo após séculos de vandalismo, cristianização forçada e europeização de símbolos, ainda é possível vislumbrar a majestade de deuses como Osíris, Ísis, Anubis, Thoth e Horus. Todos retratados com pele muito escura, em vestes que remetem à força ancestral africana e em posturas de sabedoria, poder e transcendência. Contudo, é extremamente raro encontrar um teólogo tradicional, um historiador académico ou um documentário oficial que aborde essa verdade. Essas divindades de pele escura estendem-se muito além do Egito. Na Mesopotâmia, Suméria, Acádia e Babilônia, também há evidências iconográficas de deuses com características semelhantes. Olhos expressivos, tom de pele escuro, figuras de poder cósmico gravadas em cilindros de pedra, tábuas de argila e inscrições cuneiformes. As evidências existem. Um exemplo simbólico e frequentemente repetido é o uso do disco solar alado, um símbolo de divindade que aparece invariavelmente acima das cabeças de seres que descem dos céus. Muitas vezes ele é associado a deuses que governaram antes da chegada dos humanos, e esses seres, retratados com proporções humanas, mas em vestes cerimoniais e com cabeças coroadas, quase sempre têm um tom de pele escuro e traços faciais bem definidos. Os papiros egípcios, em particular o Livro dos Mortos, também contém ilustrações coloridas que representam divindades de pele escura julgando as almas. Isso não é apenas simbolismo, é uma representação literal. Nas artes visuais, a pigmentação escura servia não apenas como um recurso artístico, mas como uma poderosa declaração de força, origem e essência divina. No entanto, interpretações e reedições modernas frequentemente negligenciam esses importantes detalhes visuais, suavizando ou distorcendo as cores das obras originais. A razão para isso reside no silenciamento institucional. Museus e universidades, embora possuam conhecimento de suas coleções e dos resultados de pesquisas iconográficas, demonstram reticência em relação ao fato de que os primeiros sistemas religiosos do mundo foram desenvolvidos por pessoas de pele escura, profundamente conectadas à Terra, aos ciclos cósmicos e às energias do universo. O silêncio sobre a cor da pele, os traços faciais e a origem explica-se pela falta de vontade em reconhecer uma verdade que foi negada por séculos. A espiritualidade original da humanidade tinha raízes africanas. O reconhecimento desse fato implicaria uma revisão de muitos dogmas estabelecidos e a derrubada de uma teologia eurocêntrica que retrata o sagrado com traços faciais europeus.
Ao mesmo tempo, afro-americanos começam a perceber que não precisam de intermediários ou confirmações externas para se reconectar com o divino, pois sua conexão com ele está gravada em pedras antigas, tumbas e fios que sobreviveram ao caos dos tempos. Apesar disso, continuam as tentativas de reinterpretar a história através da lente da cultura ocidental, o que se manifesta na danificação intencional das esculturas, na destruição de rostos e narizes. Isso não é uma coincidência, mas um padrão que reflete o apagamento espiritual. Afinal, se a divindade tem um rosto africano, o sistema existente perde o controle, e as pessoas, ao verem seu reflexo na eternidade, libertam-se do medo e da escravidão espiritual. Portanto, é importante entender que a arqueologia e o sistema existente não são neutros e o silêncio é uma ferramenta de dominação. A ausência de informações de especialistas não indica falta de evidências, mas sim seu excesso. Evidências que desmascaram e revelam uma verdade enraizada em séculos passados. O divino manifestou-se na pele negra e continua a manifestar-se, e esse conhecimento deve ser disseminado, penetrando na consciência coletiva. Cada um que ouve isso torna-se participante do processo de restauração da verdade, convocado a ver o mundo com novos olhos, a abandonar dogmas impostos e a recorrer à memória ancestral que vive dentro de si. Chegou a hora de uma profunda reflexão. É importante não apenas saber, ouvir e compreender, mas permitir que esse conhecimento penetre na essência espiritual e produza uma transformação. É necessário perguntar a si mesmo: como a fé muda quando essa verdade se revela? Deve-se recordar as imagens de Deus que foram incutidas desde a infância e reinterpretá-las à luz dos novos conhecimentos, percebendo que o divino, que parecia distante e inatingível, talvez sempre tenha vivido na história, na pele e na linhagem de cada pessoa. Imaginemos um altar desprovido de calor e cores. Sem o ritmo vivificante, o aroma das ervas, o som hipnotizante do tambor, a dança ritualística e a sensação de corporalidade, talvez ele nunca pudesse refletir toda a plenitude do divino. Pois a espiritualidade africana é a encarnação da corporalidade, é o som pulsante, é o ritmo cativante, é o movimento contínuo. Ela não separa matéria e espírito, mas os une harmoniosamente. Não condena o corpo, mas o exalta como um dom sagrado. Não incita a fuga do mundo, mas inspira a criação do mundo por meio da energia espiritual. E tudo o que por muito tempo foi estigmatizado como mundano ou pecaminoso pode se tornar um caminho de retorno à fonte divina. Como é possível continuar a ver Deus da mesma forma após perceber que ele, ela ou eles se apresentavam em imagens de líderes espirituais negros, mulheres reverenciadas, entidades que amavam antes mesmo do nascimento? Como é possível acreditar na inferioridade de seu povo se as pedras antigas, os papiros e as tradições testemunham que foram os ancestrais os primeiros a estabelecerem conexão com os céus, a erguerem templos, a curarem com o toque, a se comunicarem com as estrelas, a invocarem nomes divinos com fé ardente? Nesse momento, as barreiras internas começam a desmoronar. As paredes erguidas por séculos de teologias impostas, catecismos forçados, doutrinas que colocavam a culpa onde deveria haver força, o pecado onde havia sabedoria e a submissão onde outrora havia um trono. Agora se abre uma oportunidade única para se reconectar com aquilo que torna o ser humano completo. Não com uma fé que envergonha, humilha, exige que se seja outra pessoa que o separa dos ancestrais, mas com uma espiritualidade africana viva, profunda e autêntica que pulsa no ritmo do tambor, se reflete nos olhos dos anciãos, dança em espaços rituais, sonha com tempos em que deuses antigos se comunicavam com aqueles que sabiam ouvir. Você compreende sua força. Percebe como a vida espiritual muda quando se entende que a origem não é uma história de escravidão, mas uma história de divindade. Que o ser humano não é um pecador buscando agradar a um Deus distante, mas um descendente de deuses que outrora caminharam por esta terra. Isso não é apenas conhecimento, é cura da alma, restauração do espírito, resgate de uma identidade que foi negada por séculos. Então agora não é hora de ficar à margem, é hora de responder ao chamado interior, iniciar o processo de reencontro espiritual com as raízes, reviver rituais esquecidos. Aprender novamente a orar com o corpo,
com o ritmo, com as mãos que tocam a terra e os olhos que se elevam ao céu. Compreender que, talvez, o que afasta de Deus não é o mundo, não é o pecado, não é a carne, mas a vergonha imposta por sistemas que nunca quiseram que se soubesse da própria natureza divina. E não é preciso renunciar a tudo o que foi aprendido. Não é preciso destruir a própria fé para construir uma nova. É necessário expandir a visão, liberar espaço. Compreender que Deus é maior do que qualquer doutrina, que Ele não cabe em um livro, em uma parede, em um único rosto, que Ele pode se manifestar em múltiplas formas. E uma delas pode ter a cor da pele, os cabelos, os traços faciais. Isso não é heresia, mas a restauração de uma memória sagrada. As memórias são portais para o passado, a chave para a compreensão de si mesmo. A reconexão com elas começa com o pequeno. A honra aos ancestrais. Uma vela acesa como símbolo de memória, momentos de silêncio preenchidos pela escuta da voz da alma, a leitura de textos antigos, a abertura dos sentimentos a novas experiências e o permitir que o fogo interior arda como anseio pelos céus que vivem dentro. Pois é isso que é o despertar espiritual, o retorno à sua verdadeira essência. O ser humano não se torna alguém novo, mas recorda quem sempre foi. Este caminho não é coberto de rosas. Dúvidas, medos, culpa e confusão são companheiros inevitáveis do processo. Uma cura profunda pode, a princípio, ser sentida como uma ruptura dolorosa e a libertação espiritual como uma heresia ousada. Mas após a tempestade sempre vem a calmaria, após a dor o alívio, após a fragmentação a totalidade. E então tudo muda. A oração se torna sincera, o olhar no espelho amoroso e a posição no mundo confiante, Biadegah Mashat. É exatamente agora que é preciso olhar para dentro de si, para o cerne da alma, para o centro espiritual que até este momento dormia ou aguardava sua hora. Tudo o que foi revelado anteriormente tem um propósito que vai além de simplesmente informar. Isso atinge camadas profundas da consciência, desafia, mas ao mesmo tempo cura, restaura e reúne. Por isso vale a pena parar por um momento e fazer a si mesmo uma pergunta capaz de mudar o caminho espiritual. O que muda na minha fé quando eu descubro isso? Aoisho. A pergunta é simples apenas à primeira vista, mas é como uma chave que destranca portas para os recantos mais íntimos da alma. Por trás dessas portas não há apenas novos conhecimentos, mas uma nova visão de si mesmo, de sua origem, de sua essência e de seu propósito. Pois se tudo o que foi dito anteriormente é verdade, se tudo isso é confirmado por registros, tradições, achados arqueológicos e sinais espirituais, então a fé deve ser algo maior do que a simples repetição de dogmas aprendidos. Ela deve se tornar uma reconexão com as raízes espirituais profundas. Talvez antes o ser humano acreditasse em um Deus distante e inatingível, que exigia constante apaziguamento. Talvez lhe incutissem que o sagrado habitava em algum lugar alto, em um trono entre as nuvens, e ele era apenas um humilde servo buscando merecer a atenção divina. Mas agora, quando novos horizontes se abrem, vem a compreensão de que esse Deus, ou melhor, esses deuses, sempre estiveram mais próximos do que parecia. Eles estão nos rostos dos ancestrais, nos ritmos do tambor que a avó ouvia na infância, no sussurro da oração ao amanhecer, no aroma das ervas queimadas no quintal, na dança que o corpo lembra, apesar das tentativas da religião de apagá-la da memória. O que muda na fé quando se descobre que os deuses que caminharam pela terra falavam a língua nativa, tinham a mesma cultura e energia. Tudo muda. A posição espiritual, a oração, o altar no coração mudam. Não é mais preciso buscar aprovação de cima. Chegou a hora de se reconectar consigo mesmo, com a memória espiritual que vive em cada célula, em cada traço do rosto, em cada suspiro. No momento de profunda consciência, quando as velhas crenças se desprendem, como um último suspiro, uma nova etapa do caminho espiritual se inicia. A consciência chega de que a Ashad e a fé não precisa ser um fardo pesado, mas pode ser uma fonte de leveza e alegria, expressa na dança, no canto e vivida de todo o coração. A espiritualidade ancestral, ao contrário dos dogmas modernos, não separa espírito e carne, o celestial e o terreno, o divino e o Ba.
humano, mas os une. Ela transforma a refeição cotidiana em um ritual sagrado, a natureza em um templo majestoso e o toque em um portal para outras dimensões. Essa reconexão é possível aqui e agora. Basta parar de buscar respostas no mundo exterior e começar a ouvir o sussurro silencioso que ecoa de dentro. Talvez esse sentimento já seja familiar. Um calor no peito, um desejo súbito de chorar ou sorrir, a sensação de eu sempre soube disso, mas não conseguia expressar em palavras. É o chamado das raízes, o despertar da memória do espírito de que ele nunca esteve sozinho ou perdido, mas apenas foi ensinado a esquecer. Agora, possuindo esse conhecimento, pode-se fazer uma escolha consciente, lembrar. Essa memória não exige a renúncia do que já foi alcançado no desenvolvimento espiritual, mas apenas oferece a expansão de horizontes, a inclusão de novos aspectos e o aprofundamento da compreensão. Deus não é propriedade exclusiva de nenhuma cultura, religião ou livro sagrado. É uma fonte criativa, manifestando-se em incontáveis formas, rostos e vozes. Entre essas vozes estão as vozes dos deuses de pele escura, que foram silenciadas, mas não apagadas da memória. Quando essas vozes ressoam novamente, seja na forma de intuição, sonho, tremor do corpo ou lágrima involuntária, ocorre um alinhamento com a linhagem espiritual original. É um retorno para casa que acarreta a destruição de paradigmas obsoletos. A ideia de pecaminosidade inata começa a parecer absurda. O sentimento de culpa perde seu poder e a necessidade de seguir rituais sem sentido desaparece. A fé não é construída sobre o medo, mas sobre a verdade, sobre a consciência de que a origem não é uma maldição, mas um dom sagrado, e o propósito não é a submissão, mas a realeza. Na espiritualidade ocorre uma mudança no centro de gravidade, da periferia das crenças, para o centro do templo, que é o próprio ser humano. O divino não condena pela cor da pele, pela dança do corpo ou pela música da alma, mas, ao contrário, habita justamente nessas manifestações. Agora é possível relacionar-se com o divino de forma profunda, viva, sem medo, culpa e vergonha. Surge a oportunidade de honrar os deuses antigos que existiram nesta terra antes de Yahweh, aprender com eles e ouvir seus ensinamentos em cada batida de tambor, em cada planta sagrada e em cada estrela que brilha no céu noturno. Isso não é uma traição à própria fé, mas a salvação da fé, tirada do povo, a restauração de uma conexão rompida e a cura de uma ferida transmitida de geração em geração. Se tudo isso ressoa, causa emoção e curiosidade, significa que o processo de retorno já começou, a memória está despertando e o altar interior está sendo reconstruído. Este altar não precisa de paredes de mármore ou ouro, ele precisa apenas da presença na verdade dos ancestrais, da coragem para romper com as limitações e da humildade para aceitar a grandeza que o ser humano sempre possuiu. Axi.